Eita, nós! Estamos aqui de volta, minha gente boa. Questão 37, né? Você já fez? Se não tiver feito, dá uma pausazinha, tenta fazer e volta para ouvir a correção. Talvez você renda mais. Mas se não quiser também, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, que a gente começa com ela, tá? A questão 37, 2019, VUNESP, Câmara de Serrana, em São Paulo, ela diz assim: Manuel estava viajando em férias pelo Rio Grande do Sul e viu uma casa que se interessou em comprar, em razão de seu aspecto arquitetônico histórico. Voltando para São Paulo, onde residia, enviou uma proposta. Então, a proposta, ela foi enviada de São Paulo, via uma carta, pelo correio, para o endereço, né? No dia 1º de 9 de 2018, propondo o pagamento de R$ 2 milhões. Considera-se o contrato no local onde foi proposto. Lembra disso, hein? O dono do imóvel, Joaquim, recebeu a proposta no dia 5/9 e expediu uma carta no dia 7/9 para Manuel, aceitando o preço recebido. A proposta foi recebida por Manuel no dia 9/9 de 2018. Pode-se afirmar que a data e o local da celebração do contrato são, então, ela quer saber a data, o avaliador quer saber a data da celebração do contrato e o local de celebração do contrato. Bom, a data de celebração do contrato é a data da expedição da resposta. O contrato é celebrado com um acordo de vontades, teoria da expedição, tá? E o local é São Paulo. O gabarito é a letra E de escola. 7/9 e São Paulo. Roberto, mas eu gostaria de encontrar a fundamentação legal. Estou procurando aqui para você, tá? Onde é que está dizendo, Roberto, isso, né? Isso que você acaba de me dizer. Onde é que eu encontro? Olha só, vamos lá. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Então, eles tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. 434. E o 435 diz que reputa-se celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. A aceitação foi expedida no dia 7/9, então ali, teoria da expedição, ali se considera celebrado o contrato. E como o contrato é tido como celebrado no lugar em que foi proposto, então considera-se que ele foi proposto no estado de São Paulo, né? Ou na cidade, enfim, de São Paulo. Então, voltando aqui à questão, eu vou colocar dois artigos de lei para fundamentar a correção da letra E. Os artigos 434 e 435, 434 e 435 do Código Civil Brasileiro. Então, não pode ser Rio Grande do Sul, porque isso agrediria o 474. Não pode ser 5/9, perdão, não pode ser o Rio Grande do Sul, é falso, o Rio Grande do Sul, por conta do artigo 435, que diz que considera celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Não pode ser 5/9, isso é falso, por conta do 434 do Código Civil. Não pode ser 9/9, não pode ser 5/9, idem. Então, o gabarito é letra E de escola, tá? E aí, como foram, questão super inteligente, né? O avaliador aqui está de parabéns. Ele foi criativo, trouxe uma historinha que tem razoabilidade, né? Que parece com a realidade e trouxe aí, digamos assim, para a gente uma colaboração, uma contribuição muito legal, né? Mas vamos avançar agora, deixando um pouco contratos no nosso retrovisor. Vamos começar a conversar agora um pouco sobre direito de família. Também é tema do seu concurso e, portanto, motivo de carinho nosso, motivo de cuidado nosso. A família, ou direito de família, está prevista na Constituição Federal, no artigo 226. Lá na Constituição se diz: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado.
Então, a gente encontra lá uma proteção de direito de família, uma previsão lá de direito de família, mas a gente também vai encontrar no Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 1511 e seguintes, toda uma disciplina, no 1511 e seguintes, toda uma disciplina também do direito de família, tá? E eu quero começar o nosso bate-papo com um tema que tem uma certa dose de ineditismo, que sofreu uma alteração jurídica em 2015 e uma outra alteração jurídica em 2019. Então, um texto que foi alterado 2 vezes em pouco tempo e que, portanto, tem uma chance grande de cair na hora da prova. Vamos começar o nosso bate-papo do direito de família, dentro do tema do casamento, do matrimônio e dentro do subtema da capacidade núbil. Capacidade núbil é o nome do tema. Capacidade núbil é o nome do tema, tá? Então, vamos lá. Olha o que diz o artigo 1517 do Código Civil. O homem e a mulher com 16 anos podem casar. Então, homem e mulher com 16 anos possuem capacidade núbil, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida esta maioridade. Capacidade núbil, portanto, é a capacidade para casar. E no Brasil, essa capacidade inicia aos 16 anos de idade. A partir dos 16 anos de idade, a pessoa tem capacidade núbil. A partir dos 16 anos de idade, a pessoa pode casar. Então, essa é uma ideia importante, essa é uma ideia para você levar consigo. Essa é uma ideia importante, essa é uma ideia para você levar consigo. Agora, diz o Código Civil também que será necessário obter autorização ou dos pais ou dos representantes legais. Quem seriam as pessoas que poderiam autorizar? Os pais ou o tutor. E aí vem a primeira mudança. Curador não interfere no desejo de casamento do curatelado. Essa é uma alteração normativa importante que veio em 2015 com a Lei 13.146. Então, só para você ter uma ideia. Até a celebração do casamento, podem os pais ou os tutores revogar a autorização. Até 2015, se dizia, podem pais, tutores ou curadores. Então, na origem, o Código Civil tratava de 3 pessoas que dariam autorização para o casamento: pais, tutores ou curadores. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se entendeu que deficiente é capaz e que a curadoria é restrita a aspectos patrimoniais e econômicos. E em decorrência disso, se entendeu que curador não pode negar ou autorizar, curador não intervém na autodeterminação do curatelado para questões existenciais, para questões matrimoniais, por exemplo. Agora, portanto, a partir de 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, com a Lei Federal 13.146 de 2015, os pais e os tutores têm até a data da celebração do casamento para mudarem de ideia e, se for o caso, revogarem a autorização que deram. São eles que autorizam e são eles que podem revogar a autorização até a data do casamento. E se eles não autorizarem, e se essa não autorização for injusta, é possível que o interessado, aquele que tem capacidade núbil, mas por ter 16 anos completos, mas teve autorização negada, é possível que essa pessoa ajuize uma ação de suprimento de vontade. É possível que essa pessoa bata à porta do Poder Judiciário e diga, olha, eu quero suprir a minha vontade, não faz sentido algum, esse indeferimento foi injusto. Quem vai nos dizer isso? O artigo 1519 do Código Civil. A denegação de consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Ação de suprimento de vontade. Ação de suprimento de vontade, artigo 1519 do Código Civil, tá? Bom, se esse sujeito casa porque teve uma
sentença judicial de suprimento de vontade. Se ele casa em decorrência de uma sentença judicial, o regime de bens dessa pessoa é da separação obrigatória, tá? 1641 do Código Civil Brasileiro. 1641 do Código Civil Brasileiro. Ok. Mas agora a gente vai falar, certamente, do tema mais importante da capacidade núbil do ano de 2019. Refiro-me ao artigo 1520 do Código Civil. 1520, 1520 do Código Civil. Por que ele é o tema mais importante? Porque foi um tema alterado em março de 2019, se não me falha a memória, em 12 de março de 2019, pouco importa, né? E hoje, o artigo 1520 do Código Civil diz o seguinte: é proibido o casamento do menor de 16 anos em qualquer hipótese. Não há mais hipótese de exceção. Antigamente havia. Antigamente a gravidez era a causa que afastava o casamento. Perdão, que afastava a proibição e poderia a gravidez permitir o casamento. Hoje, nem em casos de gravidez. É proibida em qualquer hipótese o casamento infantil. Assim denominado por alguns doutrinadores, a expressão casamento infantil. O Brasil era o 4º país no ranking mundial de casamentos envolvendo menores de 16 anos. Era o 4º. O legislador brasileiro entendeu ser o caso de colocar uma barreira a essa situação. Hoje, ninguém com menos de 16 anos pode casar. Tá? Bom, a proibição já existia, Roberto? Sim, a proibição já existia. O próprio 1520 do Código Civil já proibia o casamento do menor de 16 anos, mas trazia duas exceções. Então, qual a diferença, Roberto? A diferença é que a proibição que já existia, ela foi ampliada. E ela agora é uma proibição para qualquer caso. E antigamente ela era uma proibição que não era para caso de gravidez nem para persecução criminal. Agora a proibição é para qualquer caso. Entendeu, né? É proibido o casamento do menor de 16 anos. Ponto. Mas vamos agora refletir. Qual é a consequência do casamento do menor de 16 anos? A mesma consequência que já existia, porque a proibição já existia. Nulidade relativa. Anulabilidade. Vá para o seu artigo 1550, 1550, inciso 1º do Código Civil. Vai lá, eu vou lhe esperar. Vai lá. O que é que diz o 1550? É anulável o negócio jurídico, celebrado pelo relativamente incapaz, etc, etc. Celebrado, perdão, por aquele que não tem capacidade núbil. É o 1550, inciso 1. Então, a nulidade relativa do casamento, ela continua existindo. A doutrina majoritária entende, eu defendo isso no meu livro, estava atualizando o meu livro já. 2020 você tem um manual nosso, Manual de Direito Civil. Hoje você já tem a nossa coleção da editora Juspódio para concursos públicos, uma coleção de 5 volumes, mais de 3.000 páginas de doutrina. Estava atualizando meu livro agora e estava ontem à noite estava investigando a doutrina majoritária, que já começa a se formar em cima ou derredor do 1520. E a doutrina majoritária sustenta que não houve nenhuma revogação tácita de outros artigos do Código Civil pelo 1520. O 1520, ele isoladamente não alterou o sistema jurídico. Ele só alterou, topicamente, a proibição do casamento infantil para aumentar e tornar proibido qualquer casamento em qualquer hipótese. Só isso. Todas as demais consequências já estavam na norma, todas as demais disposições do Código Civil permanecem, não sofreram impacto desse artigo, tá? Muito bem. Um outro tema importante é o processamento da habilitação do casamento, tá? Ou simplesmente a habilitação para o casamento. Porque é possível o requerimento de habilitação
pelos cônjuges de próprio punho e juntando aí os documentos que o 1520 do Código Civil traz, né? Certidão de nascimento para saber a idade da pessoa, a origem, autorização se for menor de idade, menor de 18, maior de 16, declaração de testemunha, declaração do estado civil, tá tudo ali, né? Certidão de óbito se for viúvo, de divórcio, anulação de casamento, por aí vai. O que é que eu quero aproveitar a oportunidade para também tratar com você? O Código Civil Brasileiro, depois de disciplinar a capacidade núbil, ele disciplina o procedimento administrativo para o casamento. Esse procedimento administrativo começa aqui no 1525 e ele se caracteriza por essas formalidades preliminares. Essas formalidades preliminares. Os nubentes, de próprio punho por advogado, pedem a juntada daquele documento, daquele rol de documentos que eu listei para você e pedem que se instaure o procedimento para habilitá-los a casar um com o outro. Capacidade núbil é genérica, a habilitação, a investigação de impedimento é específica, é intersubjetiva, não é? Muito bem. Esse procedimento é administrativo, ele não passa pelo magistrado. E eu achei importante lhe lembrar isso, porque houve uma alteração normativa em 2009 no Código Civil. Eu até deixei intencionalmente a lei velha riscada para você confrontar com a lei nova, como era na lei velha. A habilitação é feita perante o juiz após a audiência do MP homologada pelo juiz. Tirou isso, não passa mais pelo juiz a priori. Olha como está o atual 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil com a audiência do Ministério Público. Não é homologada pelo magistrado. Magistrado não é mais homologador de pedido de casamento. Se retirou do magistrado essa atividade burocrática de homologar pedido de casamento, mantendo-se, entretanto, a audiência do Ministério Público. Então, como é que funciona? Quem preside o ato é o oficial de registro. Ao receber as formalidades preliminares e checá-las, o oficial de registro remete ao Ministério Público. Faz sentido. O Ministério Público das duas uma. Ou ele opina pelo casamento, ou ele opina contrário ao casamento. Se o MP opinar desfavoravelmente ao casamento, só lhe resta acesso à justiça, acesso à jurisdição. Aí não tem jeito. Vai tentar obter na justiça uma autorização para o casamento. Agora, se o MP é favorável ao matrimônio, emite uma manifestação positiva ao casamento, esse processo não passa pelo magistrado mais nunca. Só no divórcio. Só lá no divórcio. Não passa pelo magistrado mais nunca. Esse processo, então, ele vai ser transformado, digamos assim, numa próxima etapa. Ele vai ser conduzido, melhor diria, a uma próxima etapa. E qual seria essa próxima etapa? A publicação dos editais. Porque eu requeri com as formalidades preliminares, o Ministério Público opinou favoravelmente. Então, agora vamos publicar editais para verificar se alguém eventualmente vai impugnar. Se alguém tem algo a dizer, que diga agora ou cale-se para sempre. Então, o 1527 ele vai dizer isso. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital e se afixará por prazo de 15 dias, aqui são prazos corridos, porque não é prazo processual, nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes, né? E obrigatoriamente, diz aí, se publicará na imprensa local se houver. Mas olha a importância do parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Não é? Poderá dispensar a publicação. Imagine que o cidadão diga, olha, eu preciso viajar logo. Então, eu não posso aguardar esses 15 dias. Eu passei no concurso público, eu tenho um emprego, eu tenho que voltar para o meu trabalho, enfim. Está doente, está muito doente, enfim. Apresentadas as razões,
é possível que o prazo seja dispensado, né? A publicação eu não diria, mas a lei diz a publicação é dispensada. A doutrina faz uma crítica a isso. Não deveria ser a publicação, se deveria publicar no mesmo dia. O que se deveria impedir era o prazo de 15 dias. Publica logo, mas dispensa o prazo. Seria o correto, não é? E o pedir hoje a dispensa. Publica hoje já a dispensa e segue. Bom, você tem aí a dispensa da própria publicação pela lei. A própria lei permite a dispensa da publicação, o que para mim é um exagero, porque agride o princípio da publicidade e da proteção, digamos assim, da família, né? Bom, estando tudo ok, se entrega aos nubentes um documento denominado de habilitação. Esse documento ele tem um prazo de validade de 90 dias, tá? Então, a habilitação será de 90 dias. E a partir daí, aquele que recebe o documento de habilitação, ele pode procurar uma autoridade celebrante para realizar o casamento no civil, no religioso, enfim, para realizar o casamento como achar melhor, para realizar o casamento como achar conveniente. Vamos utilizar essa expressão. Se em 90 dias não casar, tem que repetir todo o processo de habilitação. Reinicia-se, repete-se todo o processo de habilitação. Certo? Muito bem. Casado, você tem aí a instauração do vínculo matrimonial, da sociedade conjugal, você tem os direitos e deveres dos cônjuges, estão lá no 1560 do Código Civil, dever de lealdade, fidelidade, mútua assistência, prestar alimentos, criar e educar os filhos. Você tem lá os direitos e deveres dos cônjuges, você tem o regime de bens, que em regra é o regime da comunhão parcial de bens. Em regra é o regime da comunhão parcial, chamado de regime legal. Esse regime só não vai acontecer se for caso de separação obrigatória, 1641, porque aí se impõe o regime da separação obrigatória, aí ele não vai acontecer. 2. Se houver um pacto antinupcial, se as partes, através de um pacto antinupcial, optarem por um outro regime, como comunhão universal, por exemplo, ou participação final nos aquestos. Mas fora disso, o regime é da comunhão parcial. Mais de 90% das pessoas que se casam, casam-se na comunhão parcial. Se casam neste regime de bens. E nesse regime de bens, até o casamento nada comunica, do casamento em diante tudo comunica, à exceção das hipóteses previstas no artigo 1659. Então, o que é que você está esperando? Anota aí 1659 e depois olha lá no Código Civil as alternativas ali previstas. O que é que está dito ali no artigo 1659 do Código Civil, tá? As exceções de incomunicabilidade na comunhão parcial de bens. Esse regime de bens passa a vigorar da data da celebração do casamento e não do registro. Então, a partir da celebração do ato matrimonial, passa a vigorar o regime de bens, e há uma grande e importante novidade no Código Civil de hoje. O artigo 1639, parágrafo 2º. 1639, parágrafo 2º. Qual é a grande novidade? Quem lembra? A possibilidade de alteração durante o casamento, de alteração do regime de bens. Então, é possível, durante o matrimônio, alterar o regime de bens. É possível, durante o matrimônio, alterar o regime de bens, tá? Desde que esse pedido seja de ambos os cônjuges, perante um juiz de família, com sentença judicial, e ele seja um pedido motivado, desde que haja motivação para a formulação daquele pedido, certo? Pois bem, dito isso, e como para sempre sempre acaba, é hora de falar um pouco, ou pelo menos anunciar aqui, começar a falar da dissolução da sociedade e da dissolução do vínculo conjugal. E esse texto normativo, ele mostra que o Código Civil, ele trata sociedade conjugal de forma diferente
do vínculo matrimonial. Seria como se a sociedade conjugal estivesse no plano dos efeitos do regime de bens e dos efeitos da fidelidade, mas sem destruir o casamento em si. Ou seja, é como se a sociedade conjugal ela estivesse contida na ideia geral do matrimônio. A sociedade conjugal seria os deveres e direitos entre os cônjuges, a sociedade conjugal seria o dever de fidelidade, de mútua assistência, de lealdade, de morar sob o mesmo teto, a sociedade conjugal seria a monogamia, a sociedade conjugal seria o regime de bens. Tudo isso pode acabar sem que o casamento acabe. Imagine, por exemplo, alguém que está separado de fato. Essa pessoa destruiu a sociedade conjugal por estar separada de fato. Faz sentido. Mas essa pessoa pode, que está separada de fato, pode contrair união estável, por exemplo. Não há nenhum problema, porque a sociedade conjugal está destruída. Mas ela pode casar novamente? Não pode. Por que não? Porque o vínculo matrimonial permanece mantido. Isso é dissolvido pelo divórcio. Então, esse artigo de lei que a gente vai tratar, ele começa disciplinando a extinção da sociedade conjugal. E ele vai dizer: a sociedade conjugal não se confunde com o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial é o próprio casamento em si. A sociedade conjugal não. E olha o que diz o artigo 1571 do Código Civil. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. E aí, onde você lê morte, saiba que a ausência também é morte presumida. Não é? Então, essa morte pode ser uma morte real ou uma morte presumida. Acontecendo, você tem a dissolução da sociedade conjugal. Mas a nulidade ou anulação do casamento também são causas que põem fim à sociedade conjugal. Ela também é destruída com isso. Separação judicial, idem. Divórcio, idem. Você tem um texto de lei que se dirige inicialmente à sociedade conjugal. Que doideira, né? No Brasil a gente faz essa diferença. Pois é, vamos trabalhar com o que tem. Vamos trabalhar com a nossa legislação. Na sequência, o Código Civil fala da dissolução do casamento em si. E ele fala disso no parágrafo 1º. Olha o que o Código Civil brasileiro dirá. O casamento válido, então agora ele está dissolvendo o casamento, confere? O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Só de um jeito ou de outro. Não é verdade? Aplicando-se a presunção da ausência. Então, para dissolver o vínculo matrimonial, ou morre ou divorcia. Fora daí, não se dissolve o casamento em si. Aquela pessoa fora daí está casada, formalmente, e não pode casar novamente, afinal de contas, bigamia é crime. Enquanto não divorciar, não pode casar novamente. Bigamia é crime, artigo 235 do nosso Código Penal brasileiro. Bom, o divórcio, é importante que você saiba, ele não está condicionado à partilha de bens. É possível que se faça um divórcio sem prévia partilha de bens. Artigo 1581 do Código Civil vai nele. Essa matéria, inclusive, ela está pacificada. Essa matéria ela está cristalizada na súmula 197 do STJ. Na súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça, tá? É possível o divórcio sem que haja prévia partilha de bens. Olha aí, aqui o 1581, em primeiro lugar. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.
E por que será que o divórcio ele pode ser deferido, realizado, sem que haja prévia partilha de bens? Porque eu não posso condicionar a minha liberdade de autodeterminação a uma questão patrimonial. Eu não posso ser forçado a permanecer casado pelo simples fato de não ter chegado a uma conclusão sobre a forma de dissolução patrimonial, sobre a partilha, não, sobre a apuração de haveres. Não posso. Então, dá uma olhada no artigo 581 do Código Civil e na súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça, tá ok? Daqui a pouco a gente volta para dar sequência a esse bate-papo.